amigos da JPTV e do portal JP News, já está no ar mais uma edição do Estúdio Aberto, o programa tradicional aqui da Rádio Progresso de Montenegro. Estamos fazendo o programa hoje com a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela RPM e um bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que nos acompanham a qualquer hora do dia através da JPTV no portal JP News. Você pode perceber aqui no fundo, né, que o sol já chegou em Montenegro. Tivemos aí uma quarta e uma quinta-feira com muita chuva na região do Vale do Rio Caí, mas aqui a previsão do tempo do Jornal Progresso diz que sexta-feira teremos tempo bom com nebulosidade, o mesmo acontecendo para sábado, domingo, segunda e terça-feira, sendo que na próxima terça-feira a temperatura deve chegar aos 4 graus centígrados. Esfriou bastante já nos últimos dias. Já caiu muito a temperatura, essa redução dos termômetros aí começou ontem, né? Após a chuva, no final da tarde a temperatura já começou a despencar, digamos assim. E hoje pela manhã, aqui o termômetro da Praça Rui Barbosa registrava então 10 graus. Agora, eu acredito que esteja em torno de uns 15 graus, não mais que isso, né? Ainda está bastante fresquinho, ainda o pessoal não teve coragem de tirar os casacos. Eu sou uma que estou aqui com cachecol, né? Com tudo que tem direito para se manter agasalhado e fugir das gripes, né? Com essa variação climática aí é comum a gente pegar um resfriado. É verdade, no início da semana a gente aqui no Estúdio Aberto divulgou que haveria na quinta-feira um trabalho de descarte, a população poderia levar seu material, pilhas, TV estragada, rádio estragado, fluorescentes, material eletrônico, né? E a Prefeitura recebeu no Parque Centenário um bom número de material descartado. Isso tudo faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que encerra oficialmente nessa sexta-feira, né? Isso mesmo, Adriano. Então, ontem aconteceu essa atividade lá no Parque Centenário e hoje ocorreu, então, na parte da manhã, uma nova ação, só que dessa vez de plantio de árvores. Foram plantadas algumas árvores na calçada da Ecocitrus, ali próximo ao Porto das Laranjeiras, né? Foi uma ação bem interessante, porque reuniu a Secretaria do Meio Ambiente, reuniu alguns agricultores, reuniu alunos da Escola Aurélio Porto ali, né? Então, essas pessoas de mais idade, né, 2 agricultores, foram lá e deram dicas de como plantar, né, para aquelas crianças. Foi uma festa, né, a criançada botou a mão na terra, ajudou a plantar. E essa iniciativa visa embelezar mais o Porto das Laranjeiras, né? E também mostrar o valor do meio ambiente, né? Para as crianças. E agora, na parte da tarde, então, acontece o encerramento oficial lá no Parque Centenário. Vai ter um trabalho realizado pelo SESC, vai ter a hora do conto com a biblioteca, enfim, vão ser várias atividades na culminância aí dessa semana de atividades que começou na segunda-feira e termina hoje, então, às 15 horas lá no Parque Centenário. Bem, ontem à noite, na quinta-feira, logicamente que esse ontem à noite vale para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM Rádio, houve uma homenagem ao Ciro Richter, empresário de Montenegro, que recebeu a honraria aí de cidadão montenegrino. Então houve 2 partes da sessão da Câmara de Vereadores que foi transmitida ao vivo pela JPTV. Uma nessa homenagem, depois a sessão ordinária propriamente dita. E nessa sessão ordinária, os vereadores assinaram uma documentação, um pedido de informação assinado por 9 vereadores da Câmara Legislativa de Montenegro, solicitando mais informações sobre a passagem de Oregino José Francisco, ex-prefeito de Parecis Novo, pela Prefeitura. Eles querem saber alguns detalhes aí, qual função que ele ocupava, quando foi exonerado, quantas viagens fez a Brasília. Então os vereadores aí estão no pé do ex-prefeito de Parecis Novo. Clarice. Pois é, a gente chegou a conversar com o Oregino, né? Fizemos uma entrevista com ele após ter retornado de uma dessas viagens a Brasília, né? Então ele nos deu detalhes sobre algumas solicitações que foram feitas lá na capital federal, né? Inclusive no que diz respeito às obras da Transitrus, né? E ele então na época se apresentou como assessor para assuntos especiais da prefeitura municipal, né? E agora então terá que justificar, né, esse cargo, explicar direito para a Câmara o que ele fazia, né? Qual era a sua atuação enquanto ocupante deste cargo. Bem, o Jornal Progresso está circulando em 10 municípios. Olha só que legal a capa aqui do Jornal Progresso, né? São 5.000 exemplares da versão impressa e mais de 7.000 e-mails
que o jornal é enviado na versão digital. A capa diz assim: o prefeito Aldana diz que vai ouvir conselho de trânsito sobre a ciclovia. Nós já tratamos desse assunto, mas é bom sempre reforçar, né? O prefeito atual, Luiz Américo Alves Aldana, vai ouvir o Conselho Municipal de Trânsito. Ele diz que nesse momento não é possível fazer nenhuma intervenção sem que haja pelo menos um apontamento do Conselho Municipal de Trânsito. Então, nos próximos dias teremos novidades em relação à ciclovia. A gente já, como tu falou, abordou esse assunto aqui, né? E durante a entrevista que ele concedeu para ti, ele fez essas colocações de que não é antipático a ciclovia, o que precisa ser feito é uma readequação, uma reestruturação, enfim, é preciso analisar ela num contexto maior, né? Com mais amplitude. Então, para que essas análises possam ser feitas, ele pretende se reunir com o Conselho Municipal de Trânsito e também com o Ministério Público. As informações que nos chegam extraoficiais apontam que essa negociação, que essa conversação já começou a ser feita, inclusive através, né, do intermédio do novo diretor de trânsito do município, que é o Adão Aloy. A gente está tentando contato com ele para saber mais detalhes, para saber também a visão do novo diretor de trânsito, né, a respeito da ciclovia. O que pensa o novo diretor de trânsito sobre a ciclovia? A ele também é simpática ou antipática a presença da ciclovia bem no meio da rua Capitão Cruz? Então, logo a gente vai trazer alguns detalhes aí referentes a esse assunto que tem sido pauta frequente, né? Desde que foi implementada no início do ano, a ciclovia tem dado muito o que falar, né? Inclusive levando à cassação de Paulo Azeredo, né? Que era o prefeito aqui da cidade e que hoje, né, nessa sexta-feira, está indo a Porto Alegre para tratar do seu processo de defesa, né? Hoje pela manhã nós trocamos algumas mensagens e ele informou então que a sua defesa deve estar sendo concluída ainda nessa sexta-feira e que estaria indo a Porto Alegre então para dar andamento nesse sentido. Então, Paulo Azeredo, que mais uma vez busca aí a sua defesa visando recuperar o seu cargo junto à prefeitura local. E hoje, sexta-feira, tem a posse de Márcio Miller, presidente da Câmara, como prefeito. Ele vai ficar 3 dias no comando do município. Ele disse na sessão da Câmara de Vereadores que não era sua intenção de assumir a Câmara. Inclusive, já está propondo uma alteração na lei orgânica do município, porque a lei orgânica é distoante da Constituição Federal e da Constituição Estadual, que dizem que o vice só pode ocupar um cargo se o presidente ou o governador se afastarem por mais de 15 dias, né, da prefeitura. E aqui em Montenegro, não. Se afastou um dia, já tem que tomar posse o vice, no caso, o presidente da Câmara, né? Então, ele vai mudar isso para que seja adequado à Constituição, que seja 15 dias. Hoje à tarde a gente vai acompanhar então esse momento aí marcante também. O município no último período tem passado por momentos singulares, né? Situações novas têm se apresentado, como a cassação do Paulo Azeredo, né? A vinda então de Aldana, vice-prefeito, para o posto que anteriormente era do Azeredo, e agora então, devido à sua viagem, o presidente da Câmara toma posse, né? Então a gente vai estar acompanhando, vai conversar um pouco com ele para saber o que ele pretende, né? São apenas 3 dias, dá tempo de tomar alguma iniciativa, como é que ele está vendo o cenário atual administrativo, enfim, mais detalhes no final da tarde de hoje, no portal JP News. Muito bem, um destaque aqui também para o Conexão Jovem do caderno, olha só, o caderno 1 do Jornal Progresso, é o encarte, né? Caderno 1, são 4 páginas, e aqui eu estou vendo dentro da página Conexão Jovem, que são matérias de comportamento na área mais jovem. Se o Grêmio jogasse na Lua, iria até lá apoiar. Foi uma entrevista feita com uma estudante de nutrição de Parecinova, a Patrícia Sebastiani, de 22 anos, e ela fala aí, e tem algumas fotos aí ao lado de Renato Portaluppi, e outras fotos da sua paixão pelo Grêmio. Na semana que vem o Henrique já informa, que é o Henrique Heckler, responsável pela página, que teremos uma colorada aqui. Paixões acirradas, né?
duas grandes paixões aqui dos gaúchos, né? A dupla Grenal, Grêmio e Inter. E essa moça é um exemplo clássico, né? De uma torcedora fervorosa. Aqui no município mesmo a gente tem vários torcedores assim, né? Com esse entusiasmo, que não perdem um jogo, que tiram foto com seus ídolos, né? Então, uma matéria bem interessante que valoriza, né, esse carinho que os torcedores têm com o seu time. Tá certo, Matheus Araújo lança o seu livro, o primeiro deles, né? Notas de um pai grávido. Já estamos agendando uma entrevista em vídeo para ele, já que a matéria no impresso saiu na página 11 dessa semana. Isso, hoje à tarde, nessa sexta-feira, para quem nos acompanha pela RPM, ele vai estar aqui no estúdio, então, contando detalhes desse novo trabalho aí, do seu primeiro livro, né? Mais um escritor montenegrino, a cidade ganha mais um escritor, então, né? Que se soma a um número bem expressivo que já temos aqui, né? De talentos da literatura. E ele, então, traz aí pra gente um pouquinho desse conteúdo, né, de como foi trabalhar esse material, enfim, vai trazer detalhes logo mais ainda hoje, né, e provavelmente durante o final de semana a reportagem em vídeo já vai estar rolando no portal JP News para que o pessoal possa conferir em detalhes. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora do esporte aqui no Estúdio Aberto. O montenegrino leva medalha de bronze em campeonato de fisiculturismo, Clarice. Isso mesmo, a gente acompanhou, então, né, trouxe a entrevista, o vídeo também já está no portal JP News, na JP TV, e hoje, então, a reportagem chega aos nossos leitores do jornal impresso, né? O Rudinei Moraes se prepara, né, está se preparando há cerca de 1 ano e meio para ingressar na carreira como fisiculturista, e participou do seu primeiro campeonato, então, no último sábado, um campeonato para estreantes que aconteceu na cidade de Novo Hamburgo, e lá, então, ele conquistou a 3ª colocação. Ele diz que, para ele, o que importa foi a participação, né, que foi uma experiência que ele precisava ter, até para poder se preparar melhor, para vir a participar de novas competições. Então, a gente traz ali alguns detalhes, né, de como é o dia a dia de um fisiculturista. Ele que acorda cedo para ir para o trabalho, acorda por volta de 6 horas da manhã, trabalha até às 7h30 da noite, e mesmo assim chega, vai para a academia quase que diariamente, né? Então tem que ter muita força de vontade, tem que ter uma rotina exemplar, digamos assim, né? É preciso cuidar da alimentação, ele tem que estar comendo em horários bem marcados, né? Uma alimentação saudável. Então não é fácil, né? Não é estalar o dedo e os músculos aparecerem, né? É preciso muita dedicação, muito esforço, e pelo visto ele está mostrando aí que tem essa vontade, né, de se tornar um atleta de verdade, e a gente acompanhou, então, e agora traz para vocês aí o sonho desse jovem. Legal, domingo o Brasil estreia na Copa América, né? E a Copa América que iniciou na quinta-feira, um jogo entre Chile e Equador. O Chile venceu por 2-0. Uma esperança aí que o Brasil vença essa Copa América, e vai ser bem difícil, porque as equipes estão bem igualadas, né? E no amistoso que a seleção fez agora em Porto Alegre, na última quarta-feira, deixou um pouco a desejar, né? Apesar de ser um amistoso, se esperava que a seleção jogasse mais, jogasse melhor, né? Os fãs de Neymar esperavam muito por uma atuação mais vultuosa dele, né? Talvez pelo cansaço do final de semana, da viagem, né? Isso tenha atrapalhado um pouco. Mas enfim, foi um pouco frustrante a atuação da seleção brasileira na quarta-feira, e agora então a expectativa se concentra na Copa América, né? Que o Brasil faz sua primeira atuação no domingo, e todos torcem, né, por um resultado expressivo. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações do nosso Estúdio Aberto, tradicional programa da RPM Rádio. Uma notícia que vem lá de Maratá: crianças passam a ler gibis para despertar gosto pela leitura. Uma matéria bem legal. A Secretaria Municipal de Educação de Maratá adquiriu um kit de gibiteca com 326 gibis. A criançada aí vai ter
uma boa oportunidade de conhecer novos personagens. Isso é muito legal porque às vezes a criança não tem muito interesse pelas letras, mas no momento em que vê o personagem, que vê aquele desenho, né, acaba se instigando a descobrir o que diz naquele texto, né, e aí vai juntando uma coisinha, vai juntando outra, né, é uma leitura rápida e que leva ao gosto pelos livros também, né, daqui a pouco já se interessa por ler um material um pouco mais complexo, então é bem legal. E nesse caso, né, os gibis são trocados. O kit, uma semana fica com outra, e eles vão fazendo um rodízio, né? Vão variando. E é bem legal. E aí começa também aquela troca, né? Um conta para o outro como é que foi a historinha, o que achou. Então tem toda uma questão de interpretação também, né? Que é fomentada junto a essa iniciativa. Que legal, então, os destaques você pode ter dessa matéria na página 11 do Jornal Progresso, que já está circulando aí com seus 5.000 exemplares em 10 municípios da região do Vale do Ucaí. Sacamos também aí o troca-troca de livros da Biblioteca Érico Veríssimo, né, da cidade, justamente da cidade de Feliz, e trazemos aqui um perfil também no caderno 1 sobre a biblioteca, né, a nova sede da biblioteca, o proprietário do local da biblioteca, que é um emancipacionista de carteirinha. Os detalhes então aqui no caderno 1 do jornal O Progresso. Clarice. Falando em biblioteca, né, Adriano, a gente essa semana abordou mais uma vez a questão da reforma da Biblioteca Municipal aqui de Montenegro, né, Hélio Alves de Oliveira. Antes da cassação de seu mandato, Azeredo tinha anunciado que o projeto, né, de reforma da biblioteca estava já com sua assinatura, que faltava apenas a assinatura do administrador da empreiteira, né, para que se desse andamento então a essa reforma. Mas agora, com o novo governo, né, o chefe de gabinete nos informou que não é viável a execução do projeto deixado por Azeredo, né? Ele diz que existem muitas falhas, que seria um desperdício de material, né, caso esse projeto fosse desenvolvido, que era bem provável que com uma chuva fosse tudo por água abaixo, né? Então vai ser feita uma nova licitação, provavelmente um novo projeto, para se saber o futuro da biblioteca, né? Por enquanto, segue lá no Parque Centenário, no antigo restaurante, e o prédio aqui da Capitão Cruz segue fechado. Muito bem, esperamos aí novos desdobramentos sobre esse assunto. Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Valeu pela participação. Para quem nos acompanha agora ao vivo, um bom final de semana. Para os demais, uma boa semana. Até mais, pessoal.